Assim, sobre a entrevista do Tite, quando ele fala assim, olha, eu vou ser sincero, não vou ser mentiroso, não vou enganar os torcedores, não dá para ganhar todas as competições. Eu também concordo, não vou iludir, mas eu também não posso falar para o meu torcedor que em abril, em março, né, nós estamos em abril, né, desculpa, em abril, que o Flamengo vai escolher, vai ter uma prioridade. Minha opinião, por exemplo, eu não sei, falar para um torcedor do Flamengo, e aí, torcedor, você vai ter prioridade agora ou você quer ganhar tudo? O que o torcedor vai falar? Porque, de novo, o Flamengo tem um elenco que ele tem 2 jogadores no mínimo, talvez agora na lateral direita, porque tiveram... O Flamengo estreia com vitória nesse Brasileirão 2024, né? Obviamente, o resultado é importante, mas a atuação do Flamengo deixa a desejar, né? Mais uma vez, com um jogador a mais, o Flamengo cede muitas chances do adversário, flerta com a derrota, mas no final do jogo conseguiu sair com uma vitória, que um pênalti, que para alguns é duvidoso, para outros nem tanto, né? Mas quero saber a tua opinião se o pênalti foi duvidoso ou não, se o juiz fez certo em marcar o pênalti, e também polêmicas sobre a situação do jogo, né? Polêmicas de arbitragem que toda rodada deve ter nesse Brasileirão 2024. E uma parte do vídeo que eu separei, né? Sobre a fala de Tite, que querendo ou não, acaba gerando repercussão novamente, né? Sobre conquistar tudo o que é possível, lutar por todas as frentes. E o Zé Elias aqui saiu em defesa do torcedor do Flamengo e criticou Tite sobre essa situação, né? Vamos embora que dar uma espiada aqui, né, na fala de Zé Elias sobre essa situação, ele defendendo o torcedor do Flamengo e criticando, obviamente, né, a fala de Tite, que acho que nenhum treinador do tamanho que é o Tite dentro do Flamengo deveria falar isso, principalmente dentro do Flamengo, né? Então, vambora com mais vídeo, vai deixando seu like, tamo junto e é nóis. Mas você concordou com a do Pedro? Não, eu fiquei, mas peraí, o Dragão rebaixado? Peraí. Né? Ele salvou lá times de camisa, não sei o quê, não sei se foi uma coisa política ali, os votos dele. Botou o poderoso Mengão do Tite ali em primeiro lugar, ali e tal. Galo em segundo, Palmeiras em terceiro e tal. Aí vamos ver, né, se vai se confirmar. Eu falei e acertei, por exemplo, o Palmeiras ser campeão paulista. Eu antes das férias, eu falei bem antes, eu acertei pra variar, né? Tá a sua réplica agora, Pedro. Não, tem coisa que é melhor deixar. O Bubu tá certo. Eu estive na terapia semana passada, ela comentou... E o que a terapia falou em relação ao Bubu? Não é sobre o Bubu, não, né? sobre... É só deixa. Tem coisa que é melhor deixar. Eu queria falar sobre o Tite. A vida é melhor. Tira essa tela dividida, você se incitando a briga. Não é pra ter briga aqui. O Pascoal disse que tem coisa que é melhor você perder do que achar. Eu concordo com o Pascoal. Eu queria falar sobre o Tite, né? Sobre 2 pontos. Esse ponto que ele fala sobre... Depois eu posso falar sobre uma coisinha também? Claro. Sobre o... porque o Jair, o time do Jair e tal, mas a minha pergunta é, o Tite não sabia que o Atlético era assim? Ele não sabia que ia ter esse tipo de situação, o Atlético marcando e tal. Ele sabe, como treinador do Flamengo, que todos os times que irão jogar contra o Flamengo irão jogar fechados, que irão tirar os espaços dos seus principais jogadores. Aí cabe ao treinador, com a qualidade que tem e com a qualidade de jogadores, criar mecanismos para sair dessa marcação. O time do Atlético Goianiense jogou com 10 jogadores. E mesmo assim o time do Flamengo não conseguiu ganhar o jogo, vamos dizer assim, no tempo normal, se não tivesse aquele pênalti que nós estamos falando aqui, se é duvidoso ou não, sabe? Então, assim, eu não vejo como, valorizando o trabalho do Jair, eu vejo mais assim, estou valorizando o trabalho do Jair para dizer aquilo que eu não fiz. Eu acho que é isso. E inclusive tomou um gol contra o Milionários também com 10. E aí aquela questão de readequação ao futebol. Uma coisa é o Campeonato Carioca, que eu acho que o Flamengo foi muito bem, e agora começa o Campeonato Brasileiro junto com a Libertadores. Aí você começa a encontrar outras dificuldades, outras maneiras de jogar, jogadores que você não conhece, enfrentamentos que você não teve, e aí você precisa se adaptar. Só que tem que ser com velocidade, né? Eu acho que o Tite tem material humano mais do que todos os times do futebol brasileiro, para mexer na equipe, para entender que eu posso fazer uma surpresa, eu posso tirar jogador, eu posso escalar o Flamengo de forma diferente, né, para justamente tirar o melhor dos seus jogadores. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu ia falar, assim, sobre a entrevista do Tite, quando ele fala assim, olha, eu vou ser sincero, não vou ser mentiroso, não vou enganar os torcedores, não dá para ganhar todas as competições. Eu ganhei perdi o Paulista, mas fui campeão do mundo. Parece que ele está preparando a cama, né, para alguma coisa que pode acontecer.
Eu até entendo que ele fala, não pode. Isso é uma coisa. Outra coisa é ver o treinador do Flamengo, com o elenco do Flamengo que ele tem nas mãos, melhor do que todos os outros elencos do Brasil. Ele pediu, quanto foi que o Flamengo pediu pelo Léo Ortiz? Muito. Pagou pelo Léo Ortiz. Ele tem um elenco. Fiz questão dele vir logo. Ele tem um elenco que ele pode jogar as competições. Ele pode mesclar, ele pode tirar um, colocar outro, ele pode tirar 4, pode tirar 5. E ele tem a condição de manter uma equipe forte. Né? Mas eu não vou iludir. Eu também concordo, não vou iludir. Mas eu também não posso falar para o meu torcedor que em março, né? Nós estamos em abril, né? Desculpa. Em abril, que o Flamengo vai escolher, vai ter uma prioridade. Léo Ortiz, 37 milhões de reais. Eu não posso dizer para o torcedor do Flamengo. O que eu posso falar como treinador do Flamengo é o seguinte: nós temos um bom elenco, a diretoria me deu toda a estrutura e um elenco possível para brigarmos em todas as frentes. Agora, o que vai acontecer daqui para frente, a gente não sabe, mas nós iremos brigar por todas as frentes. Nós vamos brigar pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores e tal. Vamos ver o que vai acontecer, mas o Flamengo tem condições de brigar. Essa é a mensagem que o torcedor do Flamengo quer. Você lembra do Abel falando? O Abel fala muitas vezes, assim, internamente ele pode até trabalhar com a questão da prioridade. Porque eles vão decidir, o time, vamos decidir aqui, vamos ficar aqui. Mas o Abel jamais veio falar assim, olha, prioridade não vamos ganhar sempre, pelo menos que eu lembre, pode ser que eu esteja errado. Mas o Abel sempre falou, o Palmeiras vai brigar por tudo, vamos ver o que vai dar. Né? Como treinador do Flamengo, qual a importância que ele não pode falar isso, Zé? Eu acho que não pode falar isso. Eu acho melhor se preservar. Eu acho que ele tem que falar... cada um tem o dia a dia, tem a sua maneira de pensar. Sim. Nós estamos aqui para dar opiniões. Na minha opinião, por exemplo, eu não sei, falar para um torcedor do Flamengo, e aí, torcedor, você vai ter prioridade agora ou você quer ganhar tudo? O que o torcedor vai falar? Porque, de novo, o Flamengo tem um elenco que ele tem 2 jogadores no mínimo, talvez agora na lateral direita, porque tiveram um erro de cálculo aí, né? Então você tem só o Varela. Como lateral, Varela machucou e depois teve problemas. Aí o Wesley, né? O Wesley não erro de cálculo é a estrada que o Bubu pega lá, erra meia hora. Erro de planejamento. Erro de planejamento. Você só quer gastar com um jogador que enche o aeroporto. Entendeu? Então, assim, eu acho isso. Acho que o Tite tem condições de brigar. Ganhar é uma outra coisa, mas você tem condições de brigar pelos títulos. Mas uma declaração. Eu acho que cabe um adendo. Eu entendo o que quiser fala. Semana passada até comentei sobre o time da declaração. O Tite não chegou na coletiva para falar sobre isso. Ele vem sendo provocado nas entrevistas, questionado dele semana passada, por conta daquela escalação ainda lá em Bogotá, jogo contra o Milionários. Então, o Tite se defende de uma decisão que não foi dele. A partir daí, ele fala, o papo está na mesa, ele poderia virar e falar, mas o Flamengo tem elenco para brigar por tudo. Aquela frase genérica, que todo mundo fala. E tem, o Flamengo tem elenco para brigar por tudo. Mas eu acho que o Flamengo tem problemas nesse elenco. Ele pode estar em algum momento, ele pode... É absurdo pensar o Flamengo em quartas de final de Copa do Brasil, quartas de Libertadores e brigando por título brasileiro. Não é absurdo. Não. Ele está só preparando uma cama por algo que vai ser imposto a ele, talvez de fora para dentro, em muitos momentos. Absurdo não, acho que está um planejamento. Isso é um debate técnico. A pauta do Donan, ela é técnica sobre aproveitamento de elenco, onde pode chegar. Mas a resposta do Tite também, ele está no meio de um jogo político, de gente que está cobrando ele de levantar a taça e ele está se defendendo. Eu entendo a fala dele. Só uma coisinha sobre o jogo em si, que aí eu acho que precisa botar uma lupa. É o 4º jogo do Flamengo que o Flamengo não vai bem. O jogo de Bogotá, a volta contra o Nova Iguaçu, o jogo contra o Palestino. Até contra o Palestino no primeiro tempo criou, mas não foi bem. Não achei o Flamengo bem, porque o Flamengo tem qualidade para transformar em gol e não ceder para o time ruim do Palestino como cedeu. E ontem, de novo, o que eu vejo de comum em muitos desses jogos. O Flamengo, desde o ano passado, e esse ano principalmente, ele vai bem quando o Pulgar vai bem. A defesa vai bem quando ela está bem protegida. O time vai bem quando esse meio com Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz está bem. Já é mais uma partida irregular do Pulgar. O Flamengo ontem deixa muito pouco a bola, o Atlético Goianiense tem muito menos a bola, o adversário tem menos a bola, e cria muito mais, acha muito mais espaço, que é a diferença da história do Campeonato Carioca. O Rossi está trabalhando muito mais. A tal defesa bem protegida do início, um pouco início da temporada, né, que é uma história pequena, ela está mais exposta. O Pulgar, que é um pilar por ali, não vem bem e ontem não vai bem de novo.
Então, acho que esse alerta precisa ficar para o Tite. Ô, Pedro. O Flamengo ontem teve muito, a frase clichê, teve muito mais sorte do que juízo. E esse o Flamengo é o ponto. ontem não fez para vencer. Esse é o ponto. E eu acho que o torcedor flamenguista, Donão, que quando ele olha... Isso precisa ser pauta do Tite E a também. gente está falando aqui sobre preparar, o Zé levanta muito bem essa questão do discurso, você sobre o desempenho. O que o torcedor do Flamengo hoje vê é um time que tem o Dela Cruz jogando muito, Golaço. preenchendo o campo todo. Mas se você tirar o Dela Cruz, você acha que o Flamengo rende da mesma maneira? E mais, a cobrança não é a altura do que é o elenco do Flamengo? Por isso que tá todo mundo querendo. Porque o Flamengo tá desligando em algumas partidas que não condiz com o Eu elenco. acho que a cobrança é a altura do elenco do Flamengo e do técnico que o Flamengo tem. Quando você contrata o Tite, você fica mais próximo de grandes taças. Já ganhou 2, né? Taça Guanabara e o Campeonato Carioca. E além desse ponto que o Pedro falou, e de fato, desde a última temporada o Flamengo tem uma certa dependência do bom futebol do Pulgar, eu acho que ele caiu um pouquinho de produção nessa temporada. Você tem em compensação o De La Cruz muito bem. Faz um golaço de falta, Lazico, coroando o momento dele. Ontem foi um golaço de fato. Mas o Flamengo, ele foi ontem muito dependente, apesar de ter tido quase 70% de posse de bola parada. O pênalti e um gol de falta. Era um Flamengo muito engessado, muito pobre, e é um Flamengo, para mim, concordo que é o melhor elenco, mas eu acho que ele tem problemas crônicos do lado direito. Ele é capenga. Exatamente. Ontem o Cebolinha estava muito bem marcado, não tinha um espaço que ele costuma ter para tentar... Né? O Flamengo com muita posse de bola tinha sempre 1, 2, 3, conseguindo tirar ali o espaço de um cara que é muito habilidoso. E um fator muito importante, Diga. Ontem ele não tinha o Varela. O Tite optou por colocar o Ayrton Lucas como lateral direito e o Vinha pela esquerda. Eu acho, por exemplo, que seria uma ideia colocar o Fabrício Bruno na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e o Ayrton Lucas na esquerda. Porque aí o Ayrton Lucas, ele teria um tipo de mecanismo, por exemplo, o Cebolinha puxar para dentro, aí você tem um cara para atacar o corredor com o Ayrton Lucas, que é um cara mais agressivo que o Vinha por característica. E você acabou desestruturando, de certa forma, o lado direito e o lado esquerdo. Porque o Ayrton Lucas tem muita dificuldade defensivamente, e aí foi muito inteligente o Jair Ventura, porque o gol sai como? O gol sai num cruzamento da segunda trave para explorar o jogo aéreo nas costas do Ayrton Lucas. Foi muito mal na marcação do Ayrton Lucas, porque ele tá olhando para a bola. Esqueceu o jogador. Ele tá olhando para a bola, esqueceu que o cara tá vindo aqui. O cara veio por trás, cabeçada, gol. Então ali foi o Jair Ventura e o time do Atlético Goianiense conseguindo detectar uma fragilidade do Flamengo. E aí, de certa forma, o Flamengo foi mal defensivamente, cedeu espaço, acho até que o Atlético foi melhor no jogo. Se você for analisar a proposta dentro de campo, o Atlético foi o time mais equilibrado em campo. Então, defensivamente foi mal e ofensivamente um time muito pobre. Porque você tinha um Cebolinha bem marcado pelo lado esquerdo, o Ayrton Lucas estava do lado direito. E eu acho que o Luiz Araújo, ele é um jogador importante, jogador útil para o elenco, mas o Flamengo acho que precisa de alguém superior para esse lado direito. Até foi um pedido do Tite, o Luiz Henrique, que hoje está no Botafogo, nem está bem no Botafogo. Mas o Luiz Araújo eu ainda vejo que é um jogador importante pela característica, velocidade, capacidade que ele tem de se entregar sem a bola, de tentar acelerar o jogo, a potência que ele tem, Não achei ele mal ontem, só que você, quando precisa que essa bola caia para o lado de cá, você não tem também a passagem do Varela. E talvez se mas acho que ele resolve pouco. A bola... Sim, é isso. Ele não vai ser o cara para te resolver quando o campo todo estiver travado. Mas não achei ele mal ontem. O CNM, já que você está aí na CBF, vai dar um pulinho aí nas categorias de base dos clubes, vai ver o trabalho técnico que os treinadores fazem com as crianças, né, com os jovens, para justamente ver como funciona. Né, um salto, a dividida por baixo, não a dividida com aquela que é para estourar a perna do jogador, que daqui a pouco nós vamos ver a do Fagner. Vai lá, entendeu? Fala para os teus árbitros não ficarem tão fortes, porque eles ficam tão fortes que eles não conseguem acompanhar a velocidade do jogo, porque eles não têm mobilidade. Né? Então, assim, por favor, nós estamos indo ao contrário. Você vê na Europa que o jogo é dinâmico, os árbitros cada vez que passam, os árbitros mais finos, né, mais secos, e mais velocidade, mais mobilidade. Né? Aqui no Brasil não sei qual foi a escola, que você tem que ser forte, marombado, para você... Não sei se é para passar a impressão de respeito. Do Cid, o respeito, o Height, né? O respeito da arbitragem não é porque o cara é grande. O respeito da arbitragem é quando o árbitro sabe conduzir uma partida, quando o árbitro entende dos gestos mecânicos do futebol, quando o árbitro entende e estabelece um contato com o capitão, ou quem quer que seja, vamos conversar. Beleza, não foi isso, foi assim, foi assim. E, sabe, isso você ganha respeito. Postura, né, agora, é lamentável, porque assim,
você acaba prejudicando o espetáculo. Porque você não tem como é que fala? Protocolos e você não tem padrão na arbitragem. Isso é complicado. E a gente está vendo muito isso em cada jogo. Teve expulsão, e aí eu vou passar para o Bubu, do Jair Ventura. Eu vou passar coincidência que caiu em você. Você fala do Tite, que na sequência ele... Olha lá, o Jair fez uma medalha. Eu não tô acompanhando nada, eu gosto dessa sinceridade. Essa sinceridade que me incomoda. Não acompanhei nada. E o Tite depois defende, né, Renata, o Jair. Isso é um livro, uma coisa nobre do Tite, né? Que ele foi contra a arbitragem favorável ao colega de trabalho, Jair Ventura. Mas é preciso entender que o Jair falou também, pro Tite não começar a advogar em causa errada. Eu sou um cara o Jair chegou xingando o juiz de tudo que é nome? Mas aí o VAR que chamou, Renata, pra mostrar ali um pouco, tentar resolver o cenário? Na verdade, em campo, a gente teve a sensação que o quarto árbitro estava próximo e o quarto árbitro tinha chamado o árbitro para falar, olha, ele falou tal e tal coisa e por isso é cartão vermelho. Aí agora... Por trás, né? Foi falta amarelo, baralho. Baralho ele falou. Exatamente. Mas um baralho, acho que, né, uma expulsão, dá pra você contornar, né? E depois o Tite volta, que eu acho que o cara falou, ele falou isso, falou Não sei se aquilo. falou alguma coisa antes. Entendeu, Bubu? Não sei se A súmula do jogo tá que ele manda pi, vai, pi, era cartão, seu pi, entendeu? A súmula do jogo tá isso. Então você tem esse ponto que se na súmula do jogo realmente aconteceu, e ontem a gente debateu isso, né, Zé? Se foi realmente o que aconteceu, aí vai, pi, seu fi, pi. Não teve equilíbrio, diria o Tite. Mas eu quero Você quer a minha opinião? Eu quero a opinião de vocês dois, e o Dona também, porque a gente falou aqui, o Pedro e o Zé falaram muito do outro lance. Não, eu não falei do outro lance, eu tenho uma consideração sobre o outro lance. Isso. Mas olha, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui que tá na minha mão aqui, ó. O mascote do Atlético Goianiense xingou o árbitro. Então, quer dizer, foi expulso? não bastassem os treinadores, os jogadores, e o legal é a súmula. Mas tá demais A também. equipe de arbitragem foi abordada pelo mascote, identificado como o senhor Paulo Marcos. Tá demais também, Que né? proferiu as seguintes palavras. Tá demais também, né? Seu Sério. FD, alguma Cara, coisa, o mascote ladrões, do Criciúma vai assaltou tomar fogo lá, caju, se queimou. relatou o árbitro. Você já foi xingado por algum mascote? Não, eu tenho um ótimo relacionamento com os mascotes em geral. Aliás, muitos mascotes... Qual foi a última interação sua com o mascote? Foi um mascote, deixa eu ver, foi... É boa a relação mesmo, é boa. Não, Importante. foi um mascote internacional, um mascote na NBA. Olha. Mas é o seguinte, O cara foi lá e não é? tirou o chapéu do Bubu. O caso do mascote agora, ele foi expulso? Não, só relatar. O Gandula é expulso, né? Gandula, vira e mexe, a gente já sabe do futebol brasileiro, Gandula atrapalha, não sei o que, ela vai expulsa. Mascote ser expulso, eu não lembro de ter visto. Também não, mas ele não A gente foi teve um expulso, caso ele foi grave relatado. agora, né, no Sul, no mascote do Inter. Mascote não tá na relação Teve da algum partida. problema. Mas, ó, pra É igual passar Gandula, agora... no máximo você afasta ele da partida. Isso. E Mas aí o ainda clube tem mais toma lance alguma nesse mesmo medida jogo, né? Tem mais administrativa. lance. Mas o legal é o mascote sorrindo e o cara dentro xingando. É um dragão? É uma coisa meio de doido. Cobras e dragão. lagartos, não, é um dragão. Ó, tem um ponto que eu queria abordar com vocês, que é uma tela. E aí eu quero a opinião de todos aqui. O Campeonato Brasileiro mal começou, a gente já tá ficando maluco. Mas tem uma tela que mostra a primeira rodada do ano passado e a primeira rodada desse ano em relação a cartões. Mas, ó, isso aí primeiro é arbitragem. Por que nós estamos mostrando essa tela? Ô, Dona, quantos escudos FIFA você tá vendo aí? É a primeira rodada, hein? 3. 3, né? Não vale 10 cola, hein? jogos, Não vale 10 jogos, né? E um ali foi péssimo, né? No jogo dele. Ó, Rodrigo de Souza. tem muita gente 3. reclamando pra mim aqui, pênalti no Caleri contra o Fortaleza. Teve isso? Pênalti não marcado? Pô, um monte de São Paulino aqui reclamando aqui. Você veio inquieto das férias. Então, não também, Mas, ó, ó, falar da arbitragem no Morumbi. Bubu, Pênalti no Caleri, o cara mandou imagem pra mim. O que você vai falar? É por isso que São Paulo tá mal mesmo. Por causa da arbitragem. Bubu, É sim. ô Pedro, você que conhece a CBF também, tão bem quanto a gente aqui, mas você conhece muito mais pelos meandros ali de informações. Como é que o cara abre um campeonato, só bota 3 com o escudo FIFA, aí põe muitos garotos apitando, muita gente que tá na nova geração. Tem alguma explicação? Isso nós estamos falando do campeonato deles, tá? Da CBF, ó, dos cartões aí, ó. 83 amarelos esse ano contra 65 no ano passado.
vermelhos já 9. Mas isso aí, eu acho 4. isso aí eu acho que a gente precisa esperar a segunda rodada, terceira rodada, ver se é parâmetro, ver se é orientação, ver se é uma punição um pouco mais rigorosa, para comparar com 2023. E o escudo FIFA? Não tem muito lá? O escudo FIFA, acho que a pode até ajudar a questão de não querer bater a primeira com a segunda rodada, né? Então você acaba tendo um aproveitamento menor de gente graduada em tese, né? Porque tinha o escudo FIFA em São Januário. Até aí, nada. Até a página 2 não quer dizer nada. Devolve o pênalti do Caleri pra mim aqui. O que eu acho, Edu, é que a gente vai voltar no debate, para mim, de mais cedo. O erro é estrutural, é conceitual. É o que você faz com os erros que acontecem, como você reflete e o que você prefere melhorar. O que você faz com essa ideia de colocar metade da escala na primeira rodada, metade na segunda e talvez não priorizar os jogos principais. Parece que o Alexandre Barcelos aqui, estava lendo, Alexandre Barcelos, desculpa, ele já soltou uma nota, inclusive, questionando a escala da segunda rodada, que vai ter um ato de pouca experiência. Isso. Mas o ponto dele é interessante, é o ato de pouca experiência para apitar um Inter e Palmeiras. E é um VAR que já não foi bem na primeira rodada, já foi muito questionado na primeira rodada, para dizer que não foi bem. Então, assim, isso a gente vai ter até a 38ª rodada, porque o quadro hoje, ele não é um quadro que te passa uma reputação lá em cima. Forte. Ele é um quadro em meio a um sistema desgastado há alguns anos. Só que por orgulho, por amarras de contrato, você não pode se desfazer do CNM. Então vai continuar esse trabalho e o CNM tem uma autocrítica, me parece, muito pequena até aqui. Porque a arbitragem foi muito boa no ano passado e nessa primeira rodada já foi boa, com M. Tem o campeonato CNM e o campeonato com M. E a gente vai ouvir muito pouco do CNM nesses momentos, porque ele não vai falar no talk show dele, imagino que ele não vai conseguir entrevista, e internamente ele vai querer vender para o chefe dele que a arbitragem é boa. O que eu acho, Edu, é que tem muito mais um erro de âmbito geral. Porque, por exemplo, o pênalti no Bruno Henrique, não me incomoda o pênalti marcado no Bruno Henrique. Porque eu acho que a gente precisa se pautar muito por critério. Pênaltis assim, a gente gosta ou a gente não gosta, eles vêm sendo marcados. Eu discordo, eu concordo com tudo que o Zé falou aqui de biomecânica, como é que é feito o salto, aquilo ali não é impacto para uma infração. Tudo isso eu concordo. Só que já foi dado pênalti assim, vai ser dado pênalti assim em outras rodadas do Campeonato Brasileiro, e eu acho que o cuidado para mim tem que ser com a grita. O problema é que era um jogo do Flamengo, tudo com o Flamengo, o holofote é maior, a grita é maior. É um pênalti dado depois de 50 minutos do final do tempo. jogo, né? A grita vai ser maior. É um pênalti que não é dado no campo, é corrigido no VAR. Expulsão, e na imagem de frente, você fica até na dúvida se tem um contato, na imagem de lateral tem o contato. O problema, para mim, é como se estabeleceu esse critério aqui no Brasil. A gente reclamou de pênalti assim no ano passado. A gente vai reclamar de pênalti assim na 10ª rodada e na 20ª. Então, na primeira rodada, tem um tipo de pênalti desse, que eu acho que é, você acha que não é, a Rei explica a regra, não me incomoda. Me incomoda a grita, que aí eu acho que a gente vai entrar numa esteira que me parece, pela primeira rodada, que toda a confusão do texto, da insinuação, de auxiliar que vai falar em sistema, de gente que vai falar em esquema, esse campeonato vai ser muito tumultuado, porque a todo momento vai querer se insinuar que tem algo no ar. E aí a culpa é de quem? É de quem não esclarece. É da CBF que não se posiciona. É do tribunal que não pega para punir como deveria. Quem é que está falando em sistema, em esquema? Quem é que tá? Isso aí afasta, sem prova. Mas até porque, agora... Sabe, então, assim, a gente vai ter um campeonato brasileiro muito complicado do ponto de vista da insinuação, que é leviana. Eu não posso entrar na primeira rodada e falar que o erro é de má fé ou de não é, de um quadro de arbitragem que é fraco. O erro vai acontecer pró-Flamengo e contra Flamengo. Próxima rodada, 3 então, assim, a grita para mim é que está me incomodando mais. O pênalti, eu aceito que marquem. Eu aceito que marquem, porque arremata esse jogo aí, assim, Dona. Não é problema para mim marcar, o problema é o contexto. Ah, mas é porque antigamente no futebol que eu gostava não tinha. Tudo bem, talvez para mim também não. Só que a gente precisa tentar estabelecer um critério de agora. Agora está sendo marcado assim, a regra é assim, a gente vai sentar aqui e falar, eu discordo da regra. Mas não virar e falar, isso aí é má fé, isso aí, não sei o que. Na primeira rodada, a gente não chega na 38ª. Senão nós vamos chegar. A gente não vai falar de futebol. Maluco, Até a 38ª. Eu tô muito na linha Arremata é sempre pra gente ir pra um jogo que também não teve quase nada, que foi o jogo do Corinthians. Eu tô na linha do Pedro também, que acho que esse lance especificamente abre margem para marcar o pênalti, porque a gente já viu em outras oportunidades marcando um pênalti assim. Não é um problema. Entendo perfeitamente que o atleta do Atlético Goianiense subiu exatamente como o Zé falou. Ele subiu para vir para cabeçada, para impulsão. Só tem ali um choque, né, com o cotovelo no rosto do Bruno Henrique. Para mim, nesse jogo, que também foi um jogo muito tumultuado da arbitragem, o lance que mais me incomoda do Ayrton é o lance do Ayrton Lucas, que o Alejo Cruz, né? Ele dá uma solada no peito do Ayrton Cruz. Aquilo é um lance para vermelho. Ali eu entendo a grita. Ali De Jong no Xabi Alonso? Não, ali eu entendo a grita. Você viu esse lance? Depois, eu não sei se a gente tem um lance para mostrar, mas
Ele vem com não tivesse, né, praticamente um golpe de Muay Thai no peito do Ayrton Lucas e não é expulso. É um lance nítido para cartão vermelho. E a arbitragem errou. Para mim, é um erro até mais grosseiro, mais grave dentro da interpretação equivocada do juiz no jogo. Bubu, vamos falar do jogo do Corinthians agora. Ah, agora sim. Do Corinthians, a expulsão do Batalha, que não foi... vai falar nada do Tite na entrevista? Vem depois? Depois nós vamos falar. Entendi, Depois. Eu sei que você vai... Eu sei Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo venceu 2-1. A vitória foi importante, sim, né? Mas do jeito que a vitória veio é uma situação meio complicada, né? As atuações do Flamengo nesses últimos 4 jogos para cá vem deixando o torcedor com uma pulguinha atrás da orelha, né? O time não vem rendendo como vinha rendendo no Carioca. Obviamente que o Carioca não é parâmetro para Libertadores e Brasileirão, mas a gente ficou meio ansioso para o Flamengo para o restante da temporada, né? Nos 2 jogos fora do Carioca, o Flamengo acabou levando gol, né? 3, né? 3 jogos fora do Carioca, levou 2 gols, né? Um contra o Milionários e agora na estreia do Brasileirão, né? Só ficou livre contra o Palestino, que flertou muito com o empate, né? Durante o jogo. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. E o Zé Elias, acho que ele fez muito bem, né? Como ex-jogador. Então ele tem propriedade para falar isso, né? Acho que nenhum treinador que se preze a disputar todos os títulos possíveis, que tá num clube que tem a maior folha salarial, o melhor elenco da América do Sul, podemos colocar assim, que é nítido, o melhor elenco da América do Sul, o Tite ele não pode chegar e falar que tem que definir prioridades no início do ano, no segundo trimestre, né, ou no primeiro semestre ainda. Definir prioridades. Para mim, desde quando o Tite falou isso na última quarta-feira, no dia 10, né, 5 dias atrás mais ou menos, isso soa como uma desculpa caso ocorra um fracasso durante a temporada, né? Ele está preparando o terreno para, caso acontecer uma tragédia de não conquistar títulos, ele dá essa desculpa, né? Então fazer prioridades logo no início da temporada com o melhor elenco, tem 2 jogadores por posições, né? Tiro na lateral direita ali, que o Wesley tá machucado, mas tudo bem. Eu acho que só com uma desculpa e, obviamente, o torcedor do Flamengo, a gente não vai ficar feliz, o jogador falando isso, né? É mais fácil ser... não vou iludir o torcedor, é mais fácil. Vamos brigar por tudo. Não sabemos como que vai chegar o final do ano, mas vamos juntar por tudo até o final do campeonato, né? E vamos ver o que vai acontecer lá no final do ano, né? Mas vamos colocar time força máxima em todo jogo, na medida do possível, né? E... é isso aí, né? Porque essas falas do Tite aí acaba, querendo ou não, dando a entender que ele tá preparando o terreno caso ocorra algum fracasso e ele tá meio respaldado, né? Tem questão de eleição esse ano no Flamengo, então pode ser um indício também dessa situação ainda. Mas eu quero saber a tua opinião nos comentários. É isso aí, tamo junto. Deixa aquele seu like maroto, o seu like ajuda demais. É isso aí e tamo junto. E o próximo jogo do Flamengo é diante do São Paulo no Maracanã, né? Depois vem Palmeiras. Depois vem Bolívar, La Paz, depois vem Botafogo, né? Então essa próxima sequência do Flamengo de 4 jogos vai ser uma pedreira atrás da outra, né?